Olá pessoal, bom dia. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês mais uma palavra que veio ao meu coração enquanto eu meditava nas Escrituras hoje pela manhã. E é uma reflexão sobre orgulho e culpa. Você já se sentiu orgulhoso? Sim, o orgulho é um sentimento traiçoeiro, mas às vezes também é um sentimento legítimo quando você fala: Nossa, eu tô com orgulho de você porque você fez isso, nossa, que orgulho de mim que eu consegui fazer aquilo. Mas o orgulho, na maioria das vezes, é um sentimento traiçoeiro, é um sentimento que faz com que o nosso coração se eleve acima daquilo que é para ser. Faz com que a gente se ache melhor do que o outro, né, mais capaz do que o outro. E o sentimento de culpa é aquele sentimento que nos traz para baixo, que nos faz enxergar a gente de uma forma diferente, como se a gente fosse incapaz, como se a gente fosse, né, imerecedor de alguma coisa. O orgulho e a culpa, eles são antônimos, né? Eles são sentimentos contrários um do outro. E eu meditava, né, em 1 Samuel, quando Deus ele pede a Samuel que vá até a casa de Jessé para que ali ele ungisse, né, o novo rei de Israel, porque Deus já havia rejeitado o reinado de Saul. E Deus ali fala: Olha, Samuel, pega aí o azeite, pega aí os animais, né, para o sacrifício, e você vai até a casa de Jessé. E ali eu vou mostrar para você o novo rei de Israel, aquele que, segundo a palavra de Deus, seria o homem segundo o coração de Deus. E Samuel vai até a casa de Jessé, e quando ele chega na casa de Jessé, ele logo se impressiona com os fortões, os bonitões, né? Os filhos de Jessé que estão ali em casa e se apresentam diante dele para serem, né? Eles não sabiam quem era e poderia ser qualquer um, né? Na visão deles. E Samuel logo se impressiona, né, com cada um que vai passando e Deus, enquanto Samuel vai ficando empolgado com todos aqueles fortões, bonitões, Deus rejeita um por um. Deus fala: Não, Samuel, não é esse Samuel. Samuel, eu não vejo como um homem vê. Samuel, você está olhando a aparência, Samuel. Você está esquecendo do mais importante, que é o coração. E passaram-se todos os filhos de Jessé e falou: Uai, mas cadê então, Senhor? Cadê? Aí Jessé vai lá: Não, mas está faltando um. O menorzinho da casa, está faltando ele, Davi. Aí Samuel fala: Traz ele aqui. Nós não vamos nos sentar à mesa, não vamos comer enquanto esse rapazinho não chegar. E quando Davi chega, né, a Bíblia fala que ele era um sisudo em palavras, de boa aparência, mas era o menor da casa. Estava lá cuidando, né, das poucas ovelhas do seu pai. E quando Davi chega, Deus fala com Samuel: Davi, esse aí é o cara. É esse aí que você veio ungir rei de Israel. Né? E o que eu aprendo com isso? Que nós não podemos atentar à aparência das pessoas. A gente não pode se atentar à performance das pessoas. Porque Deus vê o coração. Nós olhamos, né, a beleza, né? Vamos falar a verdade, né? A gente olha a beleza, a gente olha a estatura, a gente olha a forma com que a pessoa fala, a forma com que a pessoa canta, a forma com que a pessoa prega. A gente gosta de ver uma pregação bem eloquente, bem falada, um louvor bem cantado, bem bonito, com aquela voz linda, afinada. Mas Deus vê o coração. Deus não se impressiona com a performance, Deus não se impressiona com as notas musicais na entonação certa, Deus não se impressiona com palavras difíceis na hora que a pessoa está pregando, não. Deus
ele se atém, Deus se volta para o quebrantado de coração, para o contrito de coração. E nessa manhã, eu confesso a vocês que eu me senti assim, entre a culpa e o orgulho, né? Mais um sentimento de culpa, porque quando nós estamos orando, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos, né, buscando ao Senhor, fazendo tudo certinho, a gente se sente como? A gente se sente orgulhoso. Poxa, não, tô super crente, eu li a Bíblia, eu tô orando, tô assim, ó, fogo puro, né? Mas, do contrário, quando a gente sabe que não está fazendo tudo certinho, sabe que mesmo que você possa estar lendo a Bíblia, mas o seu coração está angustiado por algumas coisas, o seu coração está, sabe, meio que distante, você não está sentindo Deus tão pertinho de você, por mais que Ele esteja, você se sente culpado, você fala, poxa, não tô legal, não tô uma crente super. E na verdade, irmãos, nós somos traiçoeiramente enganados pelas nossas emoções, traiçoeiramente enganados pelos nossos sentimentos, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. Não é porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu leio a Bíblia, porque eu amo o próximo, não é porque eu estou fazendo tudo certo que Deus me ame mais. E nem quando eu deixo de fazer todas essas coisas que Deus vai me amar menos. Deus me ama e ponto. Ele me escolheu, Ele escolheu a você antes da fundação do mundo nele. E quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós amamos ao outro, quando nós desenvolvemos a nossa salvação, quando nós priorizamos o nosso relacionamento com Deus, isso é maravilhoso. Mas isso pode trazer a nós um orgulho espiritual, porque a gente pode se achar melhor que o outro, a gente pode achar que a gente é mais crente, mais santo do que o outro. E na verdade, não é nada sobre nós, não é nada ao nosso respeito, é tudo sobre Ele. Né? Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu leio a Bíblia, são coisas que realmente eu preciso fazer. Né? São os nossos devocionais, é a nossa vivência cristã que nos pede isso, porque são as chaves que nos faz aprofundar-nos em Deus. Mas não quer dizer porque eu faço que eu sou melhor do que aquele irmão que tem uma fraqueza, que não consegue orar, que não consegue ter, né, uma vida devocional constante, acertada. Eu não sou melhor do que ele. E nem ele é menos do que eu. Porque o mesmo amor que me alcançou aquele irmão mais fraco na fé. O mesmo amor que estendeu a mão para mim, pecador, estendeu para aquele irmão também. Então nós não podemos nos sentir melhores do que os outros só porque nós temos uma vida mais constante diante do Senhor. E não podemos nos sentir orgulhosos e também não podemos nos sentir culpados quando nós também não conseguimos ter aquela vida, né, constante diante do Senhor. Eu tenho um problema seríssimo com inconstância, sempre tive. É uma fraqueza que me abate, é uma fraqueza que me traz culpa, é uma fraqueza que me traz temores no meu coração. Mas pela graça do Senhor eu tenho conseguido vencer. E a culpa é um sentimento muito ruim. A culpa, esse sentimento que nos abate, ele faz com que nós nos olhemos, sabe, com um olhar para baixo, como se nós não merecêssemos nada. E nesse meu processo de vencer essa inconstância, eu tenho aprendido tanto do amor de Deus, que não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, que eu não preciso me sentir crentona, super orgulhosa, super uau, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu leio a Bíblia, porque eu amo o outro, porque eu desenvolvo a minha salvação. E também não preciso me sentir mal, me sentir assim, a pior das pecadoras do mundo, quando eu deixo de fazer aquilo que é certo, quando eu deixo de orar, quando eu deixo de ler a Bíblia, porque não é sobre mim, é sobre Deus, não é sobre mim, é sobre Jesus, não é sobre o que eu faço ou sobre o que eu deixo de fazer, é sobre aquilo que Jesus fez
lá no Calvário, é sobre aquilo que Jesus fez. Lá na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Então não é sobre nós, é sobre ele, não é mérito meu. Quando eu oro, quando eu deixo de orar, quando eu leio a Bíblia ou deixo de ler a Bíblia, não diz respeito a mim, mas diz respeito a ele, não é mérito nosso. É mérito dele. Ainda que eu faça tudo certinho, ainda assim eu não mereço. E quando eu deixo de fazer, ainda assim eu não mereço. Ele escolheu me amar. Ele escolheu me salvar. Ele escolheu revelar o seu amor a mim. E eu, pela graça de Deus, eu me rendo a ele, orando. Pela graça dele, eu me rendo a ele, lendo a Bíblia, jejuando, oferecendo o meu amor ao próximo, cuidando do meu relacionamento com Deus, priorizando a minha vida em Deus. Mas não quer dizer que quando eu deixo de fazer, eu deixo de ser essa pessoa que Deus revelou o seu amor. Pelo contrário, nos momentos em que eu mais estou vulnerável às minhas fraquezas, é o momento em que eu mais me sinto amada. É o momento em que eu mais me sinto sustentada, porque eu entendo que não é o que eu faço, não é o tanto que eu oro, não é o tanto que eu leio a Bíblia, mas é o tanto que eu busco viver isso, o tanto que eu busco a cada dia me arrepender, né, dessa minha fraqueza e buscar ao Senhor e colocar os meus olhos nele, sabendo que não sou eu, mas é ele, que não é o que eu faço, é o que ele fez. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu amo o próximo, eu procuro priorizar o meu relacionamento com Deus, porque ele me amou primeiro, porque ele me salvou, e porque ele me salvou, eu faço o que eu faço. Então, meus irmãos, meus amigos, não se sinta orgulhoso quando você estiver ok, e não se sinta culpado quando você estiver falhando, tropeçando naquelas coisas que você sabe que desagrada ao Senhor. Se apegue à graça de Deus, se apegue ao favor de Deus, se apegue à misericórdia de Deus, pois a Bíblia diz que por causa da sua misericórdia nós não somos consumidos. E vamos atentar para o nosso coração, para as intenções do nosso coração. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu oro? Por que eu jejuo? Por que eu leio a Bíblia? Né? Tudo tem que ter... de tudo que a gente faz, de todas as nossas atitudes, nós precisamos ter um porquê. Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa intenção? É realmente agradar ao Senhor? É realmente buscar ao Senhor? E quando a gente deixa de fazer, há perdão, há esperança, há sempre em Deus um recomeço. Parou de ler a Bíblia? Volte, leia. Parou de orar? Volte para o lugar de oração. Parou de estender a mão para o próximo? Volte. Pegue o seu celular, mande um áudio, mande um oi, fale do amor de Deus para alguém, fale da bondade de Deus para alguém, mas não desista, porque todos, por mais que as pessoas às vezes possam parecer que são fortonas, que são cheias de Deus, cada um de nós temos as nossas fraquezas, cada um de nós temos aquele espinho na carne, aquela coisa que nos leva para esse lugar de dependência de Deus, para esse lugar onde nós somos humilhados, onde nós somos trabalhados e confrontados pelo Senhor. Eu, como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que eu luto contra a inconstância desde sempre, mas pela fé em Cristo e pela graça de Deus eu tenho rompido. E a palavra do Senhor para nós é: Deus não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus vê o coração. Então, cuide do seu coração, viu? Cuide da sua alma, porque é isso, no final, é isso que você vai colocar diante de Deus. No final, é o seu coração que Deus vai olhar e vai contemplar. Não a aparência, não a performance, viu? Deus abençoe você, tenha um bom dia, fique com Deus.